Coloca calma, carinho, tempero zen. Uma lambida nos olhos é tão gostoso também. Tá piscando, tá gravando. Tá meio torto, né? Deixa eu ver. Beleza, é isso. Certo. Vamos começar aqui então os trabalhos. Bom, embora eu já tenha feito um vídeo lá atrás fazendo o que eu vou fazer aqui agora, este vídeo não é sobre isso. No entanto, eu vou aproveitar que estou aqui, estava essa semana pensando muito sobre um assunto, um tema específico, e eu vou aproveitar para abordar esse tema agora, fazendo esses pães, esses lanches aqui, porque no final vai se encaixar. Então no título aí você deve estar vendo a farsa da fé. Talvez você esteja se perguntando o que eu quero dizer com isso, e é o que eu vou tentar expor aqui. Muito bem, o que quer dizer a farsa da fé? Vamos lá. Certo dia eu estava no Taquaral e aleatoriamente correm uns eventos lá de vez em quando, que eu pelo menos descubro quando eu tô lá. E nesse dia específico tava tendo um festival, uma espécie de encontro, sei lá, era um culto de alguma igreja evangélica aí, não sei qual. E aí eu, curioso que sou, parei lá para ouvir um pouco. E nesse momento eu encontro um conhecido meu lá, e a gente começa a conversar um pouco sobre a vida e inevitavelmente acabamos entrando um pouco no assunto contextualizado com o que estava acontecendo ali. E em dado momento eu falei para ele assim: olha, se todas as pessoas que dizem seguir tal religião fizessem de fato o que o Deus daquela religião propõe, talvez essa religião não precisaria estar sendo cultuada. Cultuada não é a palavra, mas acho que ensinada até os dias de hoje. E só pra deixar claro também, nesse vídeo aqui, quando eu falar religião, eu não quero apontar pra religião A ou B, nem igreja A, B ou C. Mas entenda aí esses dois termos aí como um conjunto, um grupo, como uma comunidade, um grupo de pessoas que seguem ali uma fé, uma espiritualidade, uma religião. Mas não tô apontando pra nenhuma especificamente. Aqui eu tô generalizando, falando no âmbito, um contexto geral. E por que eu disse aquilo, né? Porque hoje me parece que, no geral, a maioria das pessoas que seguem avidamente uma religião, me parece que essas pessoas estão mais preocupadas em se salvar do que salvar o próximo. Aí você pode estar se perguntando, mas a espiritualidade, a religião, a fé, enfim, ela não é individual? Sim, concordo, cada um tem que buscar a sua, o que se sente melhor e tudo mais. No entanto, o que as religiões de boa fé e de boa espiritualidade vão dizer, em princípio, é que você tenha compaixão e ajude sempre o próximo, principalmente quem está passando dificuldade e necessidade. Se você pegar grandes exemplos de grandes pessoas ou imagens, exemplos que existiram no mundo ou que existiram pelo menos em histórias religiosas, elas sempre vão pregar a comunidade, a comunhão entre as pessoas, coisas nesse sentido. E jamais elas vão caminhar para o ódio, jamais elas vão caminhar para um preconceito, para uma intolerância de uma pessoa para com a outra. Lembre-se, eu falei as religiões de boa fé e de boa espiritualidade. Se alguma religião fala o contrário disso, eu sou obrigado a dizer que essa religião ela tá aí para atender só interesses próprios de algumas pessoas. Enfim, vou usar o exemplo de Jesus aqui, porque é a figura que eu mais tenho conhecimento para falar sobre. Se você pegar o que ele fazia, era exatamente isso. Ele veio para cutucar a forma como a sociedade vivia na época, e querendo ou não, vive da mesma forma hoje em dia. A maioria das pessoas sempre buscando o bem próprio, em detrimento do bem do próximo. E às vezes até se aproveitando do mal do próximo para se satisfazer. Mas Jesus era esse cara, era essa pessoa, era esse ser que justamente falava isso, sobre a bondade, sobre você doar o seu tempo, doar o que você tiver de bom para o próximo. E aí você sim busca a sua salvação. E em alguns vídeos atrás eu cheguei a falar que eu estava frequentando uma igreja e justamente parei de ir por conta disso. Porque eu via as pessoas lá, pessoas boas, tá? Não são pessoas ruins. Eu via essas pessoas buscando mais a salvação própria do que a salvação no próximo. E eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente realmente se salva no próximo. Eu dependo do próximo para me sentir bem, para me salvar. E claro, cada um com a sua consciência, né? Nunca vou julgar ninguém. Quem sou eu pra falar o que é certo e o que é errado da pessoa fazer, de uma comunidade religiosa fazer? Tô longe disso. Tô expondo aqui só o que eu penso sobre isso, sobre uma comunidade. E pra mim, a comunidade religiosa, espiritual, ela tem que ser principalmente pra ajudar quem tá precisando. E principalmente quem não tá naquele meio. Que é justamente o que eu não vi, que eu não vejo, na real, na maioria das instituições religiosas que me é apresentado, enfim. Mas, como eu ia dizendo, né, eu via pessoas lá que estavam mais preocupadas no fundo em se salvar e se sentir bem. E o que tá tudo certo, né? Todos nós queremos um lugar para se sentir acolhido, para se sentir visto, para se sentir ouvido e tudo certo, mas a partir do momento que você já estabelece essa comunidade, a igreja ela tem um papel fundamental em ajudar aqueles que não estão ali. A gente mora numa cidade enorme, né, Campinas, e aqui é muito fácil você sair na rua e ver sempre alguém ali precisando de alguma coisa. Você para em algum semáforo, sempre tem alguém ali pedindo, às vezes senhor de idade, mulheres. Outro dia eu trombei uma mulher dormindo na rua, tá ligado? Puta frio, mas enfim. Não via muitas as pessoas engajadas nesse tipo de comunidade, que é pra mim a comunidade que realmente importa. Não é ajudar só quem tá bem ali, quem
quem tá junto comigo, mas é ir encarar a realidade da dificuldade que a gente vê das outras pessoas e de alguma forma confortar. É óbvio que eu não vou conseguir mudar porra nenhuma, não vou conseguir mudar o mundo, não quero também, tá ligado? Não vou conseguir mudar a cabeça de outras pessoas, não vou conseguir talvez mudar a vida de uma pessoa por estar fazendo isso que eu tô fazendo aqui agora, mas é o exemplo que se dá. Eu acredito muito nisso, que a gente consegue mudar alguma coisa, que a gente consegue influenciar, melhor dizendo, as pessoas ou quem tá à nossa volta com as ações. Porque falar, hoje em dia até a inteligência artificial fala. E aí onde casa tudo isso que eu falei, o tema do vídeo, como que eu tô fazendo aqui? É justamente isso, né? Não tô fazendo esses lanches pra mim. Eu tô fazendo justamente pra entregar pra alguns moradores de rua. Amanhã cedo eu vou sair, né? Vai ser o café da manhã, de 8 pessoas aí. Eu sei que perto do que precisa mesmo, não é praticamente nada, mas eu sei que o que eu tô fazendo aqui é pouco, na verdade, né? Eu posso muito mais, eu poderia muito mais, mas a real é que às vezes me falta coragem. E aí eu tenho que assumir meu egoísmo aqui também. Mas, de alguma forma, isso aqui é o que me conforta, pelo menos. Não sei, me dá algum sentido na vida. Porque pra mim o sentido da vida é tudo isso que eu falei. Esse senso de comunidade, esse compartilhamento do que você tem pro outro, sabe? E não é só isso. Pode ser conhecimento, pode ser alguma coisa que você tem pra ensinar, pode ser o seu tempo, que é mais importante que qualquer coisa. Pra minha vida é sobre isso, partilhar. E é isso, cara. E é por isso que eu intitulei esse vídeo como A Farsa da Fé. O ser humano ele não foi feito pra viver sozinho, né? A gente evoluiu, vai continuar evoluindo só se a gente viver em comunidade. E em comunidade a gente vive estabelecendo comunhão, não guerra, não preconceito, não intolerância, não querer passar por cima dos outros. Pra mim, na verdade, até o termo que existem em muitas religiões aí, Deus fez o homem à sua imagem, isso é talvez a maior prova de arrogância do ser humano, que é dele tentar compreender o que é Deus, o que é o ser supremo do universo. Cara, isso tá acima da capacidade de compreensão de qualquer pessoa, tá ligado? Ninguém nunca vai conseguir compreender isso. E pra mim essa frase aí, quando ela é dita expressa, que Deus fez o homem à sua imagem, nada mais é do que quem escreveu, quem elaborou, tentando se colocar no lugar de Deus. E o homem, no geral, é assim, se você analisar a história da humanidade, você vê que os reinos, grandes impérios e tudo mais, sempre são baseados em pessoas que se sentem como Deus, ou que se sentem os escolhidos por Deus. Porra, mano. A gente é só um grão de areia num deserto, tá ligado? Essa é a reflexão que eu vou deixar aí. Eu vou terminar de fazer os pães aqui. Amanhã partir pra entrega. Isso eu não vou mostrar, né? Porque até, como eu falei, o intuito do vídeo não é nem mostrar o que eu tava fazendo. Eu só usei isso aqui como gancho. E aí depois eu mostro um pouquinho como ficou também, né? A título de curiosidade. E é isso. Bom, então eu ia mostrar aqui como é que ia ficar. Mas enfim, eu tô aqui para concluir a ideia que eu tava dando. Você pode até argumentar, falar, mas é obrigação do Estado, dar condições e, enfim, condições de estudo, por exemplo, condições de alimentação, de educação, de saúde. Concordo, realmente é obrigação do Estado, tanto é verdade isso que está na Constituição Federal. Mas sabemos que não é cumprido da forma devida, né? E aí você entra com esse argumento de que é o Estado que deveria prover tudo isso para a população e talvez isso sirva como uma justificativa para você não tomar iniciativa por si próprio. E eu não julgo isso, cada um faz o que quer, cada um sabe o que é certo e o que é errado dentro de si. Mas ao mesmo tempo que é obrigação do Estado e o Estado é reflexo da população, pelo menos eu não acho que tenham robôs lá governando o país, eu acho que são pessoas assim como eu e você. E se isso for verdade, se isso é verdade, o exemplo tem que começar daqui de baixo, de mim, de você, para que um dia isso se reflita lá em cima. E se você é do tipo de pessoa que não acredita que o mundo vai mudar ou que vai mudar para pior, tem algumas coisas para falar. A primeira delas é que isso é de certa forma natural do ser humano. A gente como espécie sempre esperou o pior, por isso a gente sempre se precaveu e por isso a gente de alguma forma evoluiu também. No entanto, hoje todos têm uma consciência muito mais evoluída do que há milênios de anos atrás, né? Então se você é do tipo de pessoa que ainda hoje acredita que o mundo vai mudar ou não vai mudar, e se mudar vai mudar para pior, vai sempre piorar, das duas uma. Ou você é do tipo de pessoa que tá olhando só pro próprio umbigo e não pra frente, ou se você estiver olhando pra frente, você não consegue ver mais do que um palmo de distância. E se você não acha que o mundo vai mudar, por isso não faz nada por conta, para que de alguma forma o seu mundo mude para algo melhor, você no fundo tá sendo egoísta, ou não conseguindo enxergar mais do que um palmo de distância. E é isso, essa é a farsa da fé. Acabei ficando desgostoso com a comunidade da igreja que eu tava indo, e não é a igreja que eu tava indo especificamente, né? Como eu falei, lá tinham ótimas pessoas, mas a comunidade em geral, religiosa, ela não, eu vejo que na sua maioria ela não tá aqui para um bem maior comum, mas sim para o bem daqueles que estão ali e quem tá de fora que se lasque. Na maioria, não posso generalizar para todo mundo que tá lá dentro dessas comunidades, falando de cada pessoa especificamente, estou falando do âmbito geral, do que eu vejo, do que eu sinto. Posso estar errado, gostaria de estar errado, mas não acho que estou. Então se você discordar, por favor, pode comentar à vontade, vamos debater tranquilamente, me apresente seu ponto. Ó, o todinho que vai e a água. E claro, um guardanapo também, né? Esse aqui vai ficar na geladeira gelando.
Pô, que coisa melhor, sexta-feira à noite, ouvindo uma música boa. Uma luz azul me guia, e os lampejos do farol.